Fala, família Terra Rubro-Negra, André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos, pessoal, para o pós-jogo. Flamengo 3, Grêmio 0 pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estou aqui novamente com o Diego. Diego, faz uma análise aí desse 3-0 do Flamengo em cima do Grêmio. Flamengo terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Enfim, entre os 4 melhores da competição. Lembrando que a gente vai ter uma parada agora da data FIFA. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é somente, sem ser essa semana, a outra, na quarta-feira. Bom, fala aí, pessoal. Assim, se a gente for falar de atuação, não foi uma das melhores atuações do Flamengo. Porém, em questão de resultado, uma vitória importantíssima para o Flamengo. O Flamengo chega a 10 jogos invicto. O Flamengo consolida uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Flamengo já fecha para a data FIFA em terceiro lugar, 5 pontos atrás do Botafogo, 3 pontos atrás do Palmeiras, não deixando os times desgarrarem. Ultrapassou o Atlético Mineiro na classificação. Um jogo onde individualmente nós temos alguns pontos a se levantar, como o Cebolinha voltando a marcar gol e tendo uma atuação boa no primeiro tempo. Ele que vinha bastante contestado, com atuações muito irregulares. Nós temos um Wesley, mais uma vez, jogando bem e sendo um dos principais jogadores do Flamengo, protagonista nesse jogo. Foi muito bem o garoto, que vem ganhando confiança e cada vez jogando melhor no Flamengo. Nós temos o Gerson jogando um partidaço hoje. E aí, no final do jogo, o Sampaoli coloca o Bruno Henrique. A gente falando muito aqui sobre a atuação do Bruno Henrique, que vinha fazendo uma boa partida. E no final, no último lance do jogo, o Bruno Henrique faz um gol importantíssimo. Um gol que ele desaba ali no choro, todo o time do Flamengo vai lá, abraça ele e volta, depois de 428 dias, o Bruno Henrique volta a fazer um gol. A gente volta a ver a comemoração da fusão dele com o Gabigol. Então, assim, é uma vitória que coletivamente premia um time que vem numa recuperação muito grande. O Flamengo chega no Brasileiro a 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. E o principal de tudo, a gente tem jogadores aí voltando de lesão, jogadores voltando que não estavam bem fisicamente, e aos pouquinhos o São Paulo vai conseguindo resgatar todo mundo. E esse gol do Bruno Henrique, gente, coroa um trabalho de um ano, né, afastado dos gramados, uma lesão seríssima que ele teve, vem voltando devagarinho, a torcida vem pedindo, cobrando muito que ele entrasse em campo, e o Sampaoli chegou a falar na coletiva de imprensa após o jogo contra se não me engano foi contra o Racing, ou contra o Vasco, contra o Vasco, onde estava 4-1, a torcida pediu muito o Bruno Henrique, e ele falou que ele não estava pronto, que tinha que esperar um pouco. Hoje colocou ele, fez uma boa partida e foi coroado com um gol que para o segmento da temporada, da continuidade dele no Flamengo, é importantíssimo. Porque se o Bruno Henrique informa, o Flamengo ganha um reforço espetacular, um jogador que ninguém tem no nível dele no Brasil, e que o Bruno Henrique informa, entrando nesse time, cara, o Flamengo ganha e ganha muito, muito. Então, assim, são 10 dias agora, São Paulo tem para poder treinar, para recuperar ainda o Flamengo, que ainda não está 100%. E o principal, o Flamengo ainda tem alguns ajustes para serem feitos. Então, é usar esse tempo para fazer isso, para fechar as contratações que ainda faltam. E o mais importante, André, são 3 pontos. O Flamengo passa por essa fase todinha complicada de diversos jogos aí, né, de alto nível, com vitória em todos eles, que era o mais importante. E o Flamengo se consolida, sem dúvida nenhuma, como um dos favoritos ao ganhar o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É um trabalho cada vez mais consolidado do Sampaoli. Como eu falei, tem muitos pontos a melhorar ainda, mas é um trabalho muito sólido, muito forte, e o Flamengo vem sim, muito, muito forte para o restante da temporada. Muito bom, muito bom. Minha análise do jogo é que o Flamengo fez uma partida ok, teve alguns destaques.
Wesley e Gerson, na minha opinião, foram os destaques na parte ofensiva ali, defensiva de posicionamento do Flamengo. Inclusive o Wesley mais solto, pós o gol no jogo contra o Racing. Isso é importante, a evolução do garoto da base, já que ele vai brigar diretamente ali pela posição com o Varela e com o Mateuzinho. A vitória importantíssima, 3-0 Flamengo. O Flamengo mantém a invencibilidade, chega ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, atrás de Botafogo e Palmeiras. O Flamengo não deixa o Botafogo desgarrar, mantém a diferença em 5 pontos, isso é muito importante. Agora o São Paulo vai ter uma semana para trabalhar esse time, acertar o que tem para acertar, colocar o time na ponta dos cascos fisicamente, entrosar ainda mais o elenco, fazer novas jogadas de bola parada. Vai ter o tempo que ele tanto reclamava que não tinha, agora ele vai ter o tempo para treinar esse time. E a vitória é importante para manter a invencibilidade, manter o Flamengo nos trilhos. E vamos ver aí como é que esse time volta. A gente espera que volte melhor fisicamente, que com mais intensidade, que com mais velocidade na troca de passes, que esse time ainda está precisando melhorar muito. Se quiser alcançar os objetivos, eu acredito que a gente vai alcançar. Para você, Diego, quem foi o melhor jogador em campo? O seu destaque da partida? Bom, melhor jogador em campo para mim foi o Gerson. Disparado. Partidaça do Gerson hoje. Aquilo ali não foi um cruzamento, foi um passe para o Bruno Henrique. Participou muito do jogo o tempo todo, dando combate, fazendo lançamento, infiltração. Então, assim, partidaça. Para mim, disparado melhor em campo, o Gerson. E boa. Uma outra partida muito boa também, muito boa, do Matheus Cunha. Mais uma. Muito bem, todas as bolas, foi pouco exigido, embora o Grêmio tenha atacado muito, bola na trave, mas as bolas que foram para o gol foram bolas bem defensáveis, bem fáceis, mas muito bom nos lançamentos, muito bem com os pés, muito bem lançando com as mãos. Então, assim, mais uma partida muito boa, muito sólida do goleiro do Flamengo. E o Gerson, para mim, senhor da partida. Para mim, o melhor em campo foi o Gerson. Quando o São Paulo não inventa do Gerson ir para a ponta e manter ele centralizado, ele rende muito para o Flamengo. É um jogador que consegue proteger a bola, é um jogador que consegue segurar a marcação e abrir nas pontas. É um jogador importantíssimo para o Flamengo nessa temporada. Jogou um partidaço, melhor em campo. Até com certa facilidade. Reverteu isso no segundo tempo. Conseguiu trabalhar ali muito bem os lances. Excelente partida. E eu vou abrir uma adenda aqui para o Wesley, que eu senti ele hoje muito mais solto, indo para cima do adversário. Inclusive, ele foi para cima do adversário no primeiro gol do Flamengo, do Everton Cebolinha. E foi, driblou o zagueiro, rolou por Cebolinha esperou e abriu o placar. Então, o Wesley, aos poucos, vai se soltando cada vez mais como lateral direito do Flamengo. Acredito que hoje o Wesley é titular e o Mateuzinho, quando voltar, e o Varela vão esperar um pouco, vão esperar a próxima oportunidade, porque hoje eu acredito que o garoto seja o titular ali da posição, a não ser que o Flamengo vá no mercado, contrate alguém mais experimentado, mas hoje o Wesley é o titular. Então eu fico com o Gerson melhor em campo e um destaque também para o Wesley, que fez uma grande partida e aos poucos vai se soltando. Só para finalizar, para a gente fechar aqui, só vou dar um outro destaque, que é o seguinte: os autores dos gols do Flamengo hoje. A gente teve 3 gols de 3 personagens importantíssimos. Um Everton Cebolinha, que busca a afirmação no Flamengo que não conseguiu até hoje, e é um gol que vai trazer confiança para ele para trabalhar esses dias todinhos e voltar bem. Um Pedro, que volta a marcar, teve aquele gol contra o Vasco, mas, ganhou de presente aquilo ali. Então ele volta a fazer um gol e jogando 45 minutos. E o Bruno Henrique, que eu já falei aqui. Então foram 3 personagens, 3 gols importantes para o Flamengo. Fechou. É isso, pessoal. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.